Olá, meu nome é Paloma e esse é o conteúdo de artes do 7º ano. No último conteúdo enviado, vocês viram um pouco sobre os costumes do brasileiro, né? De algumas regiões, de algumas pessoas, de alguns grupos de pessoas. A gente estudou também que esses costumes muitas vezes são baseados em tradições que fazem com que a gente se reconheça como um brasileiro. São costumes e tradições que trazem identidade da gente como nação, como um bairro, como um estado, como uma cidade, como um grupo de pessoas. A gente chama esses costumes, essas tradições de cultura. Na verdade, eles só não são a cultura, mas eles fazem parte da nossa cultura nacional, da nossa cultura regional, da nossa cultura como cidadão no local onde a gente está ou como participantes do grupo de pessoas que a gente está inserido. E aí, baseado nessa ideia de costumes, a gente entende também, a gente volta um pouquinho no conhecimento que a gente começou a ter no primeiro conteúdo que eu passei sobre identidade. Esses costumes trazem a identidade de quem a gente é. E eles também, hoje eu vou acrescentar uma camada a mais de informação nessa questão dos costumes, que é o fato desses costumes também contarem a nossa história, contarem não só o que a gente é, mas as coisas que a gente passou. E aí, como participantes da história, a gente não tem só os costumes, as tradições, as danças, as músicas como visto antes, mas a gente também tem a história contada, a história narrada, a história vivida também. A gente ainda consegue viver com pessoas hoje, as pessoas nem precisam ser tão velhas não, mas as pessoas ainda conseguem contar pra gente histórias que elas viveram que fazem parte da nossa história. Quantas vezes a gente não ouve falar uma pessoa contando sobre uma enchente que teve alguns anos atrás, que foi muito trágica, que aconteceu isso, aquilo outro. Essas pessoas continuam vivas aqui e elas são partes fundamentais para que a gente conheça a história do nosso dia a dia. Essa história mais recente, né, como por exemplo os tsunamis, que a semana passada, aliás, completou 10 anos dos tsunamis lá do Japão, que levaram parte de cidades. Eu não sei se vocês chegaram a ver matérias sobre isso, mas teve bastante matérias no jornal comentando isso. Não só dos tsunamis, mas também da explosão que teve lá no Japão, da usina nuclear, por conta dos tsunamis. As pessoas que sobreviveram a isso, elas puderam contar o que aconteceu naquela época. As pessoas que eram pais de alunos que morreram em algumas escolas, apareceu na televisão. Não só isso também, quanto todo o jornalismo, quanto como eu, como você também. Talvez você não lembre, mas os seus pais provavelmente lembram das notícias que teve na época. Tudo isso serviu para a gente para contar essas histórias que passaram. Tanto as histórias trágicas, como eu acabei de contar para vocês, como as histórias felizes também, de superação, de coisas que aconteceram que fizeram bem à população. Tudo isso faz parte da nossa história recente. Mas aí, o que acontece com a história do passado? Quem conta para a gente a história do passado? A história do passado é contada através dos nossos professores de história, que contam história, matemática, diversas matérias vão contar um pouquinho da história que a gente viveu, que a gente não viveu, aliás, para que a gente saiba que ela existiu. Não só os professores, mas as pessoas mais velhas também, como eu tinha falado antes, mas também os documentos históricos, as fotografias, os museus. Tudo isso vão contar pra gente, vai provar pra gente que uma história que a gente não viveu existiu. Os livros também baseados nesses documentos todos. E aí, a gente chama isso de patrimônio. Patrimônio é tudo que prova, todo objeto ou toda história narrada que conta que uma coisa realmente aconteceu, que um fato realmente aconteceu. A gente está muito acostumado a ouvir no nosso dia a dia a ideia de patrimônio associada a coisas que a gente tem. E isso não está errado, está certíssimo. São coisas que a gente tem, por exemplo, uma casa, a casa que você tem, se é propriedade dos seus pais, da sua família, dos seus avós, enfim, da pessoa que você convive, ela é um patrimônio da sua família, ela é um objeto que a sua família tem.
Mas nossas histórias, nossos costumes, os objetos que provam que coisas aconteceram também são patrimônios, também são coisas que a gente tem e que consegue provar isso. E aí a gente ouve muito falar sobre preservação do patrimônio. Se você nunca ouviu falar, provavelmente você vai ouvir muito. E aí vamos destrinchar essa ideia de preservação do patrimônio. Quando a gente preserva alguma coisa, a gente cuida para que ela não acabe. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que os bondes que andavam nas ruas, antigamente não existia ônibus. Antigamente, para você ir, por exemplo, de onde você mora, dali do Magarça, do Maravilha, que seja, para o centro de Campo Grande, você não tinha ônibus para pegar, não. Ou você ia a pé, horas e horas andando, ou você ia no seu cavalo, se você tivesse um cavalo, ou você se baseava no transporte público da época, que não era o ônibus, que era o bonde. E aí, professora, mas não existe bonde hoje. Como é que eu sei que o bonde existiu? Porque existiam fotografias sobre bondes, existiam documentos de jornais da época, matérias de jornais que mostravam que os bondes existiram, e você pode até visitar um bonde. Vamos dizer que tem um museu que tem ali um bonde, que você possa entrar, você possa conhecer esses bondes antigos. Tudo isso são elementos, são objetos que a gente tem e que, se por um acaso essa fotografia que prova pra gente que o bonde existiu, ela fique jogada num lugar, mofando, se estragando, daqui a alguns anos, quando não existirem mais pessoas que viveram essa existência do bonde, se não tiver um documento comprovando, essa informação acaba se perdendo. Vamos dizer que daqui a 300, 400 anos, as pessoas não tenham mais as fotografias dos bondes, não tenham mais os documentos que provem os bondes. Como é que elas vão saber que isso existiu? Por isso que é muito importante a gente preservar essa memória, a gente preservar esse patrimônio, a gente pegar essas fotografias que existiram, guardar com cuidado, entregar às vezes para órgãos do governo e até particulares também que cuidam esses documentos para que eles não se estraguem. O serviço que é feito nos museus também é muito importante para essa preservação desse patrimônio, desse documento, desse elemento que prova para a gente que alguma coisa existiu na história. Então, a gente já viu o que é patrimônio. Patrimônio são esses elementos que fazem com que a gente veja que alguma coisa realmente existiu. A gente já viu o que é preservação desse patrimônio. Existe, por sinal, um instituto chamado IPHAN, que é um instituto brasileiro que ele trabalha com a preservação do patrimônio histórico. Então, eles que vão preservar tanto patrimônios de objetos quanto casas. As pessoas falam muito, essa casa aqui foi tombada pelo patrimônio histórico. É porque ela já passou muitos anos que ela começou a existir, provavelmente ela faz parte da história daquele bairro, ou até mesmo a própria casa foi moradia de pessoas que eram importantes na época. Então, as casas também servem para mostrar que alguma coisa aconteceu. Também faz parte da preservação. Tombar uma casa, como o IPHAN faz, como esse instituto faz com que essas casas não sejam demolidas. A gente pensa muito, tombou, caiu. Não, tombou é que ela precisa ser preservada para que ela exista ali. Então, a gente entende que os objetos podem nos contar uma história. Não só as pessoas, não só nossos costumes, mas também os próprios objetos. E aí a gente vai se desdobrar um pouquinho mais esse conhecimento. Se é uma história que possa ser contada por um objeto, uma coisa que a gente pode tocar, a gente chama que é um objeto físico, no caso, a gente chama de patrimônio material. Patrimônio material é todo objeto que a gente precisa ter que vai nos comprovar que alguma coisa existiu. Por exemplo, nos museus a gente encontra vários objetos que comprovam que alguma coisa existiu. Aquilo ali é todo o patrimônio material do museu. Nas ruas, quando a gente vê esculturas cívicas, esculturas que mostram, que contam pra gente a história de alguma coisa, ou até mesmo que eu falei antes, das casas, das moradias antigas,
tudo isso a gente pode tocar. Então, se a gente pode tocar, por mais que seja proibido tocar, se ela é possível de ser tocada, se ela é possível de ser apalpada, ela é um patrimônio material. Então, mas olha só, se existe objeto que nos comprova uma história, nos comprova quem nós somos, nos conta uma história, e esse objeto é chamado de patrimônio material, existem também elementos que nos contam quem nós somos, nos contam a história, nos contam o dia a dia da população antigamente, por exemplo, que não são táteis, que não são palpáveis também. Isso a gente chama de patrimônio imaterial. É o patrimônio que a gente não pode tocar. E, professora, mas começou a ficar confuso, porque se a gente pode tocar, é material. Mas o que a gente não pode tocar e que nos contam a história? Aí a gente volta no que a gente estudou na semana passada. São os costumes, são as tradições, são as danças. Várias dessas danças, desses costumes, fazem parte do patrimônio imaterial do brasileiro. E aí, em cima desse patrimônio material, por exemplo, a gente tem o carnaval. O carnaval foi tombado pelo patrimônio histórico nacional, histórico e cultural nacional. Histórico porque ele vai contar um pouco da nossa formação como cidadão brasileiro. E cultural porque faz parte da nossa cultura. Então, as festas de carnaval, não só as que a gente conhece aqui no Rio, com samba, com as marchinhas, com bate-bola, mas também as diversas manifestações culturais no carnaval pelo Brasil são tombadas pelo patrimônio histórico como patrimônio imaterial, aquele patrimônio que a gente não pode tocar. Então, uma dança, você pode tocar uma dança? Não dá para tocar uma dança, você pode fazer a dança, você pode tocar o bailarino, quem está dançando, mas você não consegue tocar a dança. Então, ela é um patrimônio imaterial. Uma festa, por exemplo, festa de Parintins, o boi-bumbá. Você pode tocar a festa? A festa você não pode tocar. Você pode tocar os adereços, você pode tocar os enfeites da decoração da festa. Tudo isso faz parte dessa cultura também. Mas a festa, o sentido amplo da palavra festa, você não pode tocar. Outro exemplo disso são as histórias que nos contam. Então, as histórias do folclore brasileiro, a cuca, o saci pererê, o próprio boi-bumbá que eu falei antes, tantas outras histórias que a gente conhece e até outras que a gente não conhece, a gente pode contar essa história. A gente pode tocar na pessoa que está contando a história, mas a gente não pode tocar na história. Então, tudo isso que a gente não pode tocar é o patrimônio imaterial. Hoje a aula da gente é bem extensa, porque tem vários conceitos que a gente não conhece. E se você tiver dificuldade de entender, de lembrar, eu indico a você que veja esse vídeo novamente, veja pausando, faça anotações, porque é assim que a gente faz para estudar. Então, anota para você não perder as informações, porque são muitos conceitos e fica difícil realmente da gente pegar tudo de uma vez só. Então, a vantagem da gente ter um vídeo é que você pode pausar, você pode rever, você pode ver em diversos momentos, você pode ver anotando, tá? Então, não deixa de fazer isso para vocês não perderem essas informações que são muito importantes. Agora, vamos à nossa tarefa. Nossa tarefa da semana, na verdade, vai ser dessas 2 próximas semanas. Vocês vão ter 2 semanas para fazer porque ela é um pouco maior, ela é um pouco mais longa. A gente comentou sobre os patrimônios dos museus, os patrimônios que são importantes para a história do nosso país, para a história do nosso povo. Mas existem patrimônios também, existem objetos, na verdade, que não foram tombados pelo patrimônio nacional, mas que fazem parte da história da sua família, fazem parte até da história da sua própria história. Por exemplo, minha mãe até hoje, mãe é mãe, minha mãe até hoje guarda as roupas de quando eu era criança, pequenininha, assim, bebezinha. Por que ela guarda? Porque um dia eu ia ficar maior, eu ia ver aquelas roupas, eu ia ver o que eu vivi e que eu não teria memória para lembrar, né? Você bebezinho, você não lembra das coisas que você viveu. Esses objetos me contam a história de quem eu fui um dia, quando eu era lá pequenininha.
Todo mundo geralmente tem objetos em casa que vão contar quem a gente foi, ou então o que a nossa família viveu. Ah, professora, meu pai tem uma ferramenta que, na verdade, não era, ele nunca comprou. Foi o avô do avô dele que tinha essa ferramenta, que passou para o avô, que passou para o pai do meu pai, que passou para o meu pai, e que, se der tudo certo, ele vai passar essa ferramenta para mim. Isso aí é uma forma de contar uma história da sua família, um objeto que passa de pai para filho. Ah, professora, eu não tenho isso não, mas na minha família tem uma receita que minha avó fazia, que ela ensinou para minha mãe e que eu ainda não sei fazer. Mas eu sei que um dia talvez eu aprenda, porque essa receita faz parte da história da minha família. Então, você vai fazer o seguinte, todo mundo tem algum objeto em casa que conta uma história. E aí eu volto, mas professora, eu não tenho objeto que fez parte do meu avô, que fez parte da minha mãe, a gente não tem esse costume de passar um para o outro, mas a gente tem alguma coisa que vai contar a sua história, por mais recente que ela seja. Não sei, o primeiro dente seu que caiu, ele vai contar a história que você tinha um dente de leite, e aí ele amoleceu, ele caiu, e hoje em dia você tem para comprovar que você teve um dente de leite. Então, todos esses objetos que a gente tem em casa, que contam pra gente uma história, são como se fosse o nosso museu. É como se fosse o museu do meu ser, o museu da minha família. E a tarefa que vocês vão fazer hoje é o seguinte. A gente vai montar daqui a 2 semanas aqui online, no nosso Facebook ou no Google Classroom, não sei onde a gente vai estar até lá, mas a gente vai montar uma experiência que, na verdade, é uma exposição da nossa vida. Ah, professora, eu não gosto de me expor, não quero exposição da minha vida, não é esse tipo de exposição. É uma exposição como se fosse um museu, é um museu da vida de cada um dos alunos. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher um objeto na sua casa ou uma tradição da sua família, alguma coisa assim. Se você escolher um objeto, você vai fotografar esse objeto e você vai escrever na nossa tarefa a história que esse objeto tem. Ah, é um objeto que passa de pai para filho na minha família. Ah, é um vestido de noiva da minha mãe, conta o casamento da minha mãe. Tudo isso você pode fotografar e você vai escrever um texto contando a história desse objeto. Ah, professora, eu não quero fazer o do objeto, como eu dei o exemplo aqui de uma receita ou de uma história, de uma informação que sua avó te contou da infância dela, alguma coisa assim. Ai, minha infância foi muito difícil, eu trabalhei na plantação, não sei o quê. Você pode contar essa história que sua avó te contou, que sua mãe te contou também, ou se for uma receita, se for uma coisa que não for tátil, você pode escrever e contar pra gente essa história. No caso da receita, se você quiser fazer a receita, tirar uma foto daquele bolo bonito que sua tataravó fazia e escrever a receita contando a história, você também pode, tá? Então, a gente vai trabalhar tanto o patrimônio material, se for um objeto, quanto o patrimônio imaterial, se for uma história, se for um costume. A minha família tem costume de dar bênção, desde sempre. Você vai escrever sobre isso. Você não precisa colocar uma foto, tá? Então, você vai escolher o que comprova a história da sua família, alguma história da sua família ou a sua própria história, e você vai enviar na nossa tarefa. Aí, depois de 2 semanas, você vai ter 2 semanas para enviar. Pode enviar no dia que você quiser, mas você tem esse prazo de 2 semanas até o dia... Você tem até o dia 26 para mandar, tá? Então, você vai mandar essa história, eu vou juntar todas essas histórias e vou criar ou um vídeo contando todas as histórias ou alguma forma de apresentação mesmo, ainda não sei. Mas eu vou montar uma forma da gente conhecer essas histórias das pessoas, das famílias das pessoas, fazendo um museu aqui online com essas nossas histórias, ok? Então, qualquer dúvida, podem perguntar, deixem aqui nos comentários, porque sua dúvida pode ser a dúvida de outro amigo seu também, tá bom? Quem ainda não fez as tarefas que eu passei até agora, faça um formulário, os formulários ainda estão abertos, então podem fazer e devolvam, e não esqueçam que o prazo dessa atividade dessa semana é de 2 semanas,
porque senão não vai dar para entrar no conteúdo da exposição, tá bom? Você pode enviar até depois, mas não tem como fazer parte da exposição. Então, beijão e até a próxima semana.